Olá, seja bem-vindo ao tutorial de Python. Hoje a nossa aula vai ser sobre variáveis, os tipos de dados de entrada e saída de dados, tá? Bom, eu sou o Luiz Henrique e já vamos começar logo. Bom, vamos falar sobre variáveis, tá? Bom, os variáveis, o que são? Uma variável é um espaço nomeado na memória do computador, destinado a armazenar dados temporariamente durante a execução de um código, de um programa. Ela é uma gaveta com etiqueta. Ela vai ter um nome, é a maneira na qual o programa se referencia esse espaço na memória. O valor é a informação que ela contém. O tipo, que define o que essa variável pode guardar, como números, textos ou valores lógicos. A gente vai falar sobre cada tipo daqui a pouquinho, tá? E bom, em relação à sintaxe e também em relação à nomenclatura, que é basicamente a forma que você deve e pode escrever o nome de uma variável, a gente vai tratar agora de forma mais prática, tá? Mas desde já, a sintaxe, ou seja, a forma que você deve escrever uma variável, as regras, por exemplo, diz que você escreve o nome, usa um operador de atribuição, a gente vai falar sobre operadores na próxima aula, e atribui um valor a essa variável. Bom, peço que vocês abram o VS Code. E bom, já aqui, já no arquivo que a gente abriu da última vez, se você não cria um arquivo, crie agora um arquivo. Eu nomeei como Aprendendo Python. Eu abri essa pasta, que não é arquivo não, perdão, quis dizer pasta, tá? Criei uma pasta, eu criei essa pasta. E bom, para criar um arquivo Python, você vem aqui nesse íconezinho, aperta, e eu vou nomear como prática, opa, prática 01.py. Perfeito? Você dá Enter. Para que um arquivo seja reconhecido como arquivo Python, você tem que utilizar o ponto .py. Beleza? E bom, aqui você já vai poder estar escrevendo seus códigos e a gente vai começar a praticar. Vamos lá. Primeiramente, eu queria conversar sobre um conceito bem interessante de programação, que é os comentários. Como é que você vai comentar em Python e para que serve o comentário? Bom, basicamente o comentário é uma parte do seu programa que não é lida, ele é ignorado quando você roda o programa. Eu vou até testar, tá? Vamos lá. Para você fazer um comentário, você escreve, você coloca uma hashtag e a partir disso você já pode começar a escrever o que você quiser comentar. Por exemplo, meu, perdão, meu comentário. Bom, isso aqui, escrevi errado de novo, perfeito. Meu comentário. Essa linha de Discord ela não vai influenciar em nada, ela é ignorada. Você vai poder utilizar isso para marcar coisas que você acha que é importante e deixar explicações. Você vai usar isso aqui conforme que é necessário. É importante que você deixe comentários pertinentes no seu código para que quando você for reler aquele código, estudar aquele código para você utilizar, ou outra pessoa for fazer aquilo, ela não tenha tanto problema, porque assim você já deixa várias explicações úteis, várias coisas que podem ajudar. E bom, em relação a variáveis, você pode nomear uma variável da seguinte maneira. Primeiramente, em relação à primeira letra, primeiro caractere da variável, ele só pode ser letras e também o caractere especial underline. Você pode escrever uma variável dessa maneira, tá? Com underline no começo ou com uma letra. E bom, outra coisa, você é proibido de usar números como variáveis e também é proibido de usar qualquer outro caractere especial, tá? E bom, a partir da segunda letra, por exemplo, eu já posso colocar um número onde eu quiser, tá? Usar underline e assim vai.
Eu vou até escrever um exemplo, tá? Nome. Ah, essa variável nome tá perfeita. Você está escrevendo ela com. Você pode escrever tanto com letra maiúscula quanto minúsculas. O Python ele diferencia, tá? A variável nome com letra maiúscula e a variável nome com a letra minúscula são variáveis diferentes, tá? Quando você for usar essas variáveis, dependendo da qual você referenciar, vai ser um valor diferente, tá? E bom, novamente, você pode colocar números depois da primeira letra e você pode usar o underline também para fazer isso, tá? Você pode usar o underline no começo e assim fica bem mais simples você entender como é que você pode nomear uma variável. E bom, em relação aos tipos de dados, que, por exemplo, o valor que essa variável chamada nome composto está armazenando é o nome Luiz Henrique, que é meu nome. E bom, se vocês perceberem, quando eu escrevo um nome, uma série de caracteres, eu escrevi entre aspas. Mas vocês provavelmente não sabem qual é o tipo de caractere que isso aqui se refere, tá? Bom, vamos entrar no próximo tópico. Voltando aqui, bom, antes de ir para o próximo tópico, se vocês quiserem ler aqui, vocês podem ler, tá? É basicamente tudo que eu falei, de forma mais prática. E também algumas boas práticas, tá? Evite o uso de acentuação. No Python 3 até permite, mas evite, tá? Em outras linguagens de programação não é permitido você usar acentuação. É, sempre tente ser claro. Se você quiser fazer uma variável, sempre tente deixar ela o mais simples possível. Por exemplo, eu quero uma variável para pedir a idade de alguém. Eu, em vez de eu usar só i, a letra i, que pode ser um pouco mais ambíguo, a pessoa não pode entender de cara o que é, e pode acabar tendo alguns erros, tá? Você usa o nome idade, que você sabe, idade refere-se ao número de anos que você tem, e fica bem mais simples para você entender o que aquela variável faz e para que ela serve. E bom, e é basicamente isso, tá? Aqui eu deixei até alguns exemplos dos nomes aceitos, alguns exemplos, por exemplo. Posso escrever só uma letra, posso escrever com letra maiúscula, com underline, posso escrever nomes compostos com, com underline. Após a primeira letra, eu posso colocar um número e assim vai. E aqui nomes que não são aceitos, utilizo por exemplo, números não pode ser assim e nem hashtag notas. Se você fizer assim, vai até virar um comentário, tá? Bom, os tipos de dados. Esse é o próximo assunto que a gente vai tratar. E bom, eles são basicamente divididos em dois tipos, tá? A gente tem os tipos primitivos e as variáveis compostas. Entre os tipos primitivos, se vocês quiserem ler, vocês podem ler. A gente vai ter os inteiros, os reais, os lógicos e o tipo string, tá? Bom, vamos testar eles. Voltando aqui, se eu quiser, por exemplo, eu vou usar a função print, a gente vai tratar sobre o que é a função print mais para frente, e também vou usar vou usar a função type. Essa função type, ela indica qual é o tipo de valor que aquela variável está guardando, qual é o tipo de dado que ela guarda, tá? Bom, vou rodar o código e aqui aparece classe string. Basicamente está dizendo o tipo de nome composto, que tá aqui, Luiz Henrique, é um string. O que é um string? Um string são cadeias de caracteres que podem conter letras, números e símbolos especiais.
devem sempre ser delimitados por aspas simples ou duplas, como a gente deixou aqui. Eu também poderia fazer com aspas simples, tá? Mas sempre tem que ser aspas simples ou aspas duplas, tá? Não pode ser os dois ao mesmo tempo. É a mesma coisa. E bom, por exemplo, eu vou criar uma outra variável aqui, como a variável idade. A variável idade, eu vou colocar o número 19 e vou pedir para que para printar na tela qual é o tipo dessa variável, tá? Bom, vou fechar aqui, apertar aqui na lata de lixo. E bom, classe int. Esse segundo print aqui que mostra qual é a classe. Bom, a classe int, voltando aqui, basicamente isso aqui, representa os números inteiros que não possuem componentes decimais ou fracionários, tá? Podendo ser positivos ou negativos. Não tem nenhum problema você usar o número negativo, tá? E bom, em relação a, por exemplo, altura, eu vou colocar uma variável chamada altura, aí, 1,84, e eu vou pedir aqui para mostrar qual é o tipo da altura. Assim que eu apertar aqui, vai mostrar classe float. Bom, o que é a classe float? Float está relacionado aos números reais ou pontos flutuantes. São números que possuem componentes decimais ou fracionários. Na programação, utiliza-se o ponto para separar casas decimais, ao invés de vírgula, tá? Sempre se atente a isso, você não usa vírgula. Por exemplo, se eu usar vírgula, vai dar um erro. Vai dar um erro que não vai reconhecer como uma tupla. Bom, pessoal, eu fui pego de surpresa que eu não lembrava que geraria uma tupla. Mas basicamente a explicação que eu pesquisei aqui é o seguinte: no Python, é a vírgula que delimita uma tupla, tá? É basicamente como se eu tivesse escrito dessa maneira. A gente vai falar sobre tupla já já. E bom, ele reconhece como tupla porque aqui está um número e aqui está outro, tá? E bom, isso pode gerar alguns erros se você for fazer alguma aplicação com números com vírgula e porque esse número vai virar um tipo de dado tupla, que é uma variável composta. Aqui basicamente é um número e aqui também é outro número. Se eu printar essa tupla, print altura, vai aparecer aqui embaixo 1,84, tá? Bom, e basicamente o último tipo de dado é o tipo de valor lógico, tá? O que é o valor lógico? Bom, o valor lógico, ou booleano, representa os dois estados lógicos possíveis: verdadeiro, true, ou falso. No Python, o número zero e uma string vazia também podem ser interpretados com o falso, valores falsos. Bom, como é que a gente pode testar isso? Basicamente, vou criar aqui uma variável, só um x mesmo, só para exemplificar, e vou definir que ele é verdadeiro, tá? Assim que eu mostrar na tela qual é o tipo de dado que se refere, ele vai mostrar que isso é um tipo booleano, tipo lógico. E bom, assim como eu já tratei um pouco até sobre tuplas, existem outros tipos de dados no Python, tá?
que é as variáveis compostas. Bom, a gente tratou sobre as tuplas, são estruturas imutáveis, o que significa que, por sua vez, são criadas, uma vez criada, seus dados também não podem ser alterados durante a execução do programa. São representados em parênteses, tá? E, e as listas, ao contrário das tuplas, são mutáveis e dinâmicas, permitindo adicionar, remover ou alterar elementos a qualquer momento. São representadas entre colchetes. Bom, posso até fazer alguns exemplos. Primeiramente, eu sou 1.84 e quero fazer aqui, por exemplo, uma tupla. A gente já tratou sobre o que é tupla. Você coloca entre parênteses e faz. Eu vou fazer até uma lista de compras, por exemplo. Pera. Você coloca sempre com um string, você coloca entre parênteses. E eu vou criar uma lista com vários itens, tá? Use, pronto. E bom, essa tupla aqui está com vários itens, tá? Ela pode armazenar todos os valores. Uma lista, uma lista é basicamente usando colchetes. Você pode colocar também a mesma coisa. Então, tudo certo. E por fim, o último tipo são os dicionários. Utilizam uma estrutura de hash, onde os dados são armazenados em pares de chave e valor. Ao invés de índices numéricos, utiliza a palavra-chave para acessar as informações. São representadas em chaves. Um dicionário igual, e aqui a gente usa chaves. E bom, basicamente é o seguinte: a gente coloca, por exemplo, nome, dois pontos. Opa, não aqui. Você usa nome, dois pontos, Luiz. E assim eu já poderia fazer, ó, vírgula. Você cria um par de, de chave e valor, a chave sendo o nome e o valor sendo Luiz. Basicamente, ele cria para si várias variáveis, por exemplo, a variável nome, que armazena Luiz. Eu posso até colocar números, tá? Dessa maneira também funciona. Bom, se eu rodar esse código, ele vai mostrar cada tipo de dado. Por exemplo, espera, que eu esqueci de printar. Print. Deixa eu escrever um print para cada um. E quando eu rodar, vai aparecer aqui, ó. Primeiramente, o nome composto é um string, ele é delimitado por entre aspas, tá? Você tem que usar aspas para toda a cadeia de caracteres. Idade é um int, altura é um float, que é com vírgula, os números reais. Uma tupla, ela utiliza parênteses e ela tem essa sintaxe. Você pode escrever o, o valor e vírgula para separar valores. Ali você usa a mesma sintaxe, só que ao contrário da dupla, ela é mutável e tem vários. E pode ser. Ao contrário da dupla, ela é bem mais fechada, você cria ela e ela é o que ela é.
A lista não, ela pode receber valores e tirar valores. Ela é mais mutável, tá? O dicionário usa pares de chave e valor. Por exemplo, usei a chave Luiz e o valor, ou a chave nome e o valor Luiz. E também tem o tipo booleano, tá? Assim vocês podem até verificar. E bom, a gente até tratou aqui sobre prints, não é mesmo? Bom, vamos falar sobre comandos de entrada e comandos de saída, tá? Antes de tudo, se eu não me engano, se você fizer isso aqui, ó, Ctrl B, Ctrl, opa, bom, peraí, eu lembrei aqui, pessoal, como é que faz, ó. Se você usar Ctrl K e Ctrl C, ele comenta tudo que você selecionou, tá? Bom, agora vamos falar sobre entrada de dados, tá? Em relação à entrada, eu deixei aqui um tópico sobre isso. Primeiro, ciclo de processamento de dados. Deixei aqui uma imagem para exemplificar. Todo ciclo de processamento de dados tem uma entrada, um processamento e uma saída. A entrada representa a maneira com que as informações são inseridas no programa. São os dados iniciais que serão manipulados pelo algoritmo. O processamento é a etapa onde as informações são efetivamente executadas, envolvendo a realização de cálculos aritméticos, testes lógicos e alteração de dados. E por fim, a saída é a disponibilização do resultado final do processamento para o usuário. O dado processado é transformado em informação útil. E bom, em relação ao comando de entrada, a gente tem a sintaxe bem simples. Você escreve uma variável e atribui para ela esse comando. Input, abre parênteses, e escreve uma mensagem entre aspas, tá? Pode ser tanto simples quanto duplas e fecha parênteses. E basicamente é o seguinte: eu quero, por exemplo, pedir um número ao usuário. Eu vou criar aqui uma variável chamada número igual a um input e vou pedir para ele digitar um número. Digite um número. E bom, eu vou printar o que ele digitou, tá? Eu vou mostrar na tela o que ele digitou. Bom, quando eu rodar, vocês podem ver e testar novamente quando existe uma hashtag e aquilo vira um comentário e é ignorado. E bom, digite o número, eu vou digitar o número 7 e vai aparecer aqui na tela 7. E bom, através desse comando você pode pedir para o usuário o que você precisa que ele forneça para você. Mas antes de qualquer coisa, eu peço que vocês se atentem ao seguinte. Vamos lá. Se eu pegar aqui e mostrar, por exemplo, qual é o tipo de dado que essa variável possui, vocês vão perceber algo bem interessante. O número, e eu vou digitar novamente o número 7, por exemplo, ele está na classe string. Todavia, você percebe que é um número, né? Mas por que esse número foi transformado em um string? Basicamente, o comando input, dessa forma que está escrito aqui, ele transforma todo o dado que o usuário digitar em um dado do tipo texto. E bom, para resolver isso, a gente pode fazer a seguinte coisa, tá? Primeiramente, coloca tudo isso entre aspas e escreve o tipo de dado que você quer que aquela variável possua. Por exemplo, eu quero que ela seja um int. Dessa maneira, quando eu rodar esse código novamente,
Eu vou digitar o número 7 e ele vai indicar que ele é da classe int. Porque eu fiz essa função. Por exemplo, eu transformei primeiro tudo que eu digitar no input em int e assim essa variável possuirá toda vez que eu escrever qualquer coisa em um int. Isso também funciona, pessoal, para o tipo de dado real, tá? O float. Se eu rodar, escrever, por exemplo, 6.9 vai ser um número float, tá? E bom, basicamente é isso sobre os comandos, o comando de entrada, tá? Esse aqui é um balão sobre, eu deixei um cartãozinho aqui sobre isso, tá? O comando input sempre retorna dados digitados pelo usuário do tipo string, texto, pode causar confusão ao trabalhar com números, pois sem converter o valor para int ou float, o Python irá concatenar as strings em vez de realizar uma soma matemática, tá? Para resolver isso, você pode converter o tipo de dado do input usando int, a função int, abre e fecha parênteses, ou a função float, abre e fecha parênteses, tá? Como por exemplo, int input, float input. E bom, em relação a comando de saída, a gente tem aquele print que a gente estava trabalhando, tá? E até deixei aqui um exemplo, use, deixei um exemplo, não, deixei uma coisa importante que é use aspas duplas ou simples para texto. Print, olá mundo, sempre que você for escrever um texto, sempre use aspas tanto simples quanto duplas. E bom, e também tem um métodozinho de, de print, por exemplo, que a gente pode usar a fstring. O que é um fstring? É um método de formatação de strings introduzido na versão 3.6 do Python, para tornar a criação de textos em formatos mais concisa e legível. A sintaxe para criar uma fstring deve, você deve anteceder as aspas da string com o caractere f. E dentro do texto você pode inserir variáveis ou expressões diretamente entre chaves. Vamos testar isso. Bom, aqui eu estou ampliando, só que bom, aqui nessa mesma variável eu vou tirar esse type e eu vou fazer o seguinte, f e entre aspas assim eu crio um método fstring, tá? E vou escrever o seguinte, você digitou e entre chaves você coloca o nome da variável. Eu vou colocar a variável número. E assim, quando eu for mostrar na tela, por exemplo, vai aparecer o seguinte: você digitou 7. Aqui está 7.0 porque eu transformei esse número que eu digitei em um tipo float, um número real com vírgula, tá? Toda vez que você transformar um número, mesmo que ele seja um número inteiro, ele vai virar um número com vírgula, tá? Mesmo que quando ele for tratado, ele vai sendo tratado como um número inteiro se ele não tiver uma vírgula, tá? E bom, basicamente é isso sobre fstrings, sobre print, como você pode usar a função print para você mostrar na tela as coisas. Durante a aula vocês poderão pegar na prática, tá? E bom, para finalizar, deixa eu colocar Ctrl C. Para finalizar, pessoal, eu vou pedir para vocês fazerem o seguinte. Eu deixei aqui exercícios. Primeiramente, a prática número um, eu peço para vocês escreverem um código que peça o nome e a idade do usuário e mostre na tela uma mensagem. Eu coloquei até um exemplo de mensagem, pode ser, olá, tal pessoa, você tem tal idade, tá? Vamos lá. De forma bem simples, eu vou pedir aqui um nome. Peço que vocês façam também, se vocês puderem, tá? Para se testar, para testar de forma prática os seus conhecimentos que vocês adquiriram durante essa aula. Se testar é a maneira mais fácil de você aprender algo, tá?
Então, vamos lá. Nome igual um input, como eu quero um texto, e vou pedir para a pessoa digite seu nome. E vou pedir a idade. Idade igual ao int input. Digite sua idade. E vou fazer um print bem simples, usando a ref-string que a gente acabou de testar. Se não fosse com f-string, a gente poderia fazer dessa maneira, tá? Eu vou criar aqui. Você digitou. Aí eu uso vírgula, tá? Toda vez que você for separar variáveis dentro de uma. Separar textos de variáveis dentro de um print, você usa vírgula, vírgula, aí eu coloco o nome, vírgula, eu vou ver se é com vírgula mesmo, aí eu coloco, você digitou, ou melhor, seu nome, escreve, seu nome é, e sua idade, idade é, dessa forma, eu vou colocar aqui meu nome, Luiz, 19 anos, e vai aparecer. Seu nome é Luiz, sua idade é 19. Você pode fazer dessa maneira ou usar uma f-string, que fica muito mais simples do que você ter que ficar separando a variável, aí depois abrindo outro texto, separando com variáveis. Você pode fazer o método f-string, tá? Espera, vou apagar tudo isso aqui, vou usar f-string e vamos lá. Seu nome é nome e, e sua idade é idade. Vai dar o mesmo resultado, mas de forma muito mais simples, até para você entender e descrever também, tá? Luiz, 19. Seu nome é Luiz e sua idade é 19. Bom, se você fez algo parecido com isso, parabéns. Você está indo pelo caminho certo. E vamos para um próximo teste, tá? O próximo teste, ele é o seguinte. Escreva um código que receba dois números do usuário e efetue a soma entre eles, por fim mostrando o resultado na tela. E bom, como eu ainda não falei sobre operadores aritméticos, a gente vai falar aqui sobre o mais, já que a gente vai usar ele, tá? Use mais para efetuar a soma entre duas variáveis. E a gente pode fazer da seguinte maneira, tá, pessoal? Primeiramente, eu vou comentar tudo isso aqui, Ctrl K, Ctrl C, e vou fazer o seguinte. Eu vou vou criar uma variável chamada N1, que dá para entender qual é o sentido dessa variável, e vou pegar, por exemplo, e vou transformar ela no float, input, opa, digite um número e a variável N2 igual a um float da mesma maneira. Opa, digite outro número. E bom, a gente aqui pode fazer de duas maneiras. Primeiramente, eu posso criar outra variável chamada uma variável soma, por exemplo,
e somar N1 mais N2 e mostrar na tela. Ou eu posso só juntar a soma aqui direto, tá? Posso fazer dessas duas maneiras, tá? Se eu rodar o código, ele vai pedir um número, eu vou colocar o número 120 e vou somar ele com o número 540 e vai aparecer nos dois resultados 600, utilizando a variável soma, e 660 também, utilizando print e somando no próprio print, tá? Beleza? Com isso, pessoal, se vocês conseguirem também fazer esse exemplo, parabéns. Assim vocês já poderão testar tudo, tudo sobre a aula, sobre variáveis, sobre os tipos de dados, sobre os comandos de entrada, comandos de saída e até trabalhar um pouco com operadores aritméticos, tá? Com isso, com isso a gente finaliza essa segunda aula, tá? E assim a gente pode testar vários conceitos importantes, como variáveis, os tipos de dados, entrada e saída. Muito obrigado pela atenção, muito obrigado por mais uma vez estar aqui. Vamos a- Nos vemos na próxima aula sobre desvio, que é basicamente você tomar vários caminhos diferentes. Também vai trabalhar sobre isso, sobre a estrutura de decisão. Nos vemos lá. E é isso, pessoal. Até mais.